E aí pessoal, tudo bem? Professor Paulo Vitor aqui novamente. Então hoje trouxe mais um probleminha especial aqui para vocês. Um problema que a princípio parece difícil, mas vocês vão ver que é um problema muito simples de resolver, certo? Só que como eu já frisei no último problema que a gente resolveu aqui, vocês precisam ter bastante atenção nas forças que atuam sobre o sistema e onde escolher o seu sistema de coordenadas ideal, certo? Então vamos lá para o problema, tá? Então o problema, esse problema aqui é o problema 25, se não me engano, do livro de vocês, do capítulo 12, tá? Do Fundamentos de Física, Haliday-Resnick, volume 2, tá? Então o que o problema me diz? Ele fala o seguinte: na figura abaixo, qual é o menor valor do módulo da força horizontal, abre parênteses, constante, aplicada ao eixo da roda, que permite a roda ultrapassar um degrau de altura h igual a 3 centímetros. O raio da roda é R igual a 6 centímetros. E a massa da roda é M igual a 0,800 kg. Certo? Só frisando. Já de início, tanto a altura do degrau quanto o raio dessa roda, vocês já precisariam transformar para a unidade de sistema internacional, que é metro, tá? Na hora que vocês forem fazer a conta no final, aí vocês vão colocar em metro, certo? Ok, então vamos lá. Então é o seguinte, a pergunta principal do problema ele quer saber qual o valor dessa força F aqui, que está indicado por um vetorzinho em azul, que permite essa roda subir esse degrau, né? Ultrapassar aqui o degrau. Então o que é que vai acontecer? Nesse momento, sem existir vamos imaginar aqui que não existe ainda a atuação dessa força F. Então, se você analisar bem, o sistema vai estar em equilíbrio. Então, o que vai ter de força atuando aqui nesse sistema? Antes de surgir essa força F, certo? Então, vai ter a força peso sobre essa roda. E vai ter aqui a normal, né? Que vai estar exatamente aqui nesse ponto onde eu estou mostrando para vocês, certo? Beleza? Tem uma outra força aqui que eu posso considerar também, certo? Que é nessa quina aqui. Só que ela não é tão fundamental aqui para esse início, para essa construção do raciocínio do problema. Ela vai ser importante agora, que é o momento em que passar a existir a atuação dessa força F aqui, certo? Então, a partir do momento que essa força F surge, né? Imaginar que uma corda, né, tá puxando essa roda, o que vai acontecer? Essa roda aqui, ela vai perder o contato com o solo aqui embaixo, certo? Ok? Então, a partir do momento em que eu aplico essa força F, certo? Naquele exato momento em que eu aplico a força F. Então, a partir desse momento, ela começa a deixar de tocar o solo aqui embaixo. Nesse exato momento, o que vai acontecer? Apesar dela ainda parecer estar nessa posição, aqui embaixo você não vai ter mais a atuação da força normal aqui exercida sobre o solo, né? Desculpa, exercida pelo solo, né? Sobre aqui a roda. Então você não vai ter mais essa força. Quem vai estar atuando de fato vai ser a força de apoio que vai surgir bem aqui nessa quina, né, ó, do degrau, certo? Então, para ficar melhor de vocês entenderem, então eu fiz esse desenho aqui. O desenho vai ter muita informação, mas eu vou tentar ser breve, certo? Então eu já nem coloquei tanta animação, coloquei já o desenho com todos os vetores. Eu vou explicar o que é cada um, para que a gente desenvolva mais rápido esse problema, certo? Então o que vai acontecer, ó? Vai ter uma atuação de uma força dessa quina aqui sobre a roda, tá? Essa força aqui de apoio eu estou chamando de FA, e eu estou representando essa força por esse vetorzinho aqui, ó, certo? Então essa força FA é representada por esse vetor. Aqui embaixo eu não tenho mais normal, né? Foi aquele exato momento em que eu
a roda deixou o contato aqui com o solo. Então eu tenho outra força atuando aqui sobre o sistema, que é a força peso sobre a roda, tanto aqui, ó, representado por esse vetorzinho preto, e a força F, que é a força que está sendo realizada sobre essa roda para que ela suba esse degrau. Tá aqui, ó. Então todos os vetores que representam forças, eles estão representados graficamente na cor preta, certo? Então 1, 2, 3. Então eu tenho 3 forças atuando. Só lembrando, a força peso sobre a roda, a força de apoio, né, devido a essa quina sobre a roda, e a força F, que é a força que eu estou puxando a roda aqui, né, da esquerda para a direita, certo? Então, eu defini aqui também um sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas está dado aqui em vermelho, ó, certo? Um eixo X na horizontal, um eixo Y na vertical. O sentido do eixo X adotamos aqui como a gente sempre adota, né, da esquerda para a direita, e o do Y de baixo para cima, certo? Então isso é importante na hora que a gente for escrever as leis de Newton, tanto para translação quanto para rotação, né, entre aspas, tá? Rotação e translação entre aspas. Lembre-se que o corpo está em equilíbrio. Então nesse primeiro momento, o que vai acontecer? A força que é aplicada sobre a roda vai ser suficiente para levantar essa roda até que ela ultrapasse esse degrau. Então é meio que você não tem ainda uma aceleração da roda, né? A aplicação dessa força é somente para que ela suba o degrau. A aceleração dessa roda só surgiria a partir do momento que ela subiu o degrau, certo? Então vamos lá, né? Então, como eu já falei para vocês na resolução dos outros problemas, esse problema aqui é mais um problema que só existem forças atuando no plano, tá? No plano aqui da tela do computador ou do celular de vocês, certo? Essas forças são a força F, a força FA, a força de apoio, né, da quina, e a força peso. São essas 3 forças. Então, primeiramente, eu vou escrever aqui a segunda lei de Newton para a translação na direção X. Depois a gente vai escrever a segunda lei de Newton para a translação ao longo do eixo Y. E por último, nós vamos escrever aqui a equação para a segunda lei de Newton, né? Devido a rotações, entre aspas, né? Rotações e translações entre aspas aqui. Para o caso do sistema em equilíbrio. O que vai acontecer? Primeiro caso, aí, né? O caso do equilíbrio ao longo do eixo X. Então nós temos aí que o somatório das forças ao longo do eixo X tem que ser igual a zero, né? Ou seja, a força resultante ao longo de X tem que ser igual a zero. Então se vocês analisarem a figura aqui, quais seriam as forças que atuam ao longo do eixo X? De cara, a força peso a gente já sabe que não, né? Ela só atua ao longo do eixo Y. Ela não tem nenhuma componente aqui no meu sistema de coordenadas que foi adotado. Então a única força que eu estou vendo aqui é a força F, né, que é a força que eu quero encontrar. Ela é puramente uma força ao longo do eixo X. E a outra seria uma componente da força de apoio, FA, certo? Ou seja, seria uma componente aqui, ó, que seria dada na direção X, né, porque é uma componente X, obviamente, mas o sentido dela seria no sentido oposto. Então deixa eu desenhar aqui, eu não coloquei esse vetor para não ficar muita informação, mas eu vou desenhar aqui de vermelho, tá? Então é como se a componente da força FAX estivesse aqui, ó, certo? Beleza. Então tá aqui FAX. Ok? Daqui. Então vamos escrever aqui, né? Como essa componente ela aponta no sentido contrário ao eixo X que foi tomado, então ela deve ser negativa. Então se a gente pegar todas as forças que atuam ao longo do eixo X, será menos FAX mais F, né? No caso, F é positivo porque está ao longo do eixo X. Então tá aí. Ou seja, então eu encontro que FAX é igual a F. Ou seja, eu não encontrei basicamente nada, né? Primeiro porque eu não sei quem é F, certo? Então eu não posso encontrar a componente da força de apoio.
né? E eu não sei nada sobre essas duas forças. Então, essa primeira equação não me ajudou em muita coisa. Então, vamos lá agora para componente y, né, da segunda lei de Newton. O somatório das forças ao longo de y tem que ser igual a zero. Beleza, então vamos lá mais uma vez analisar quais são as forças que atuam ao longo da direção y. A primeira delas é a força peso, né? Até aqui ela aponta para baixo, ou seja, ela está no sentido contrário ao sentido adotado pelo eixo y adotado, então ela é negativa. E a outra seria a componente vertical da força de apoio, FA, que está aqui, ó. Ou seja, é a FAY. Vou botar bem aqui embaixo, só para FAY. Depois eu vou apagar isso aqui para não ficar muita informação, certo? Então esse vetorzinho aqui em vermelho, ó. Cadê? Deixa eu colocar aqui o laser. Aqui. Então esse vetorzinho aqui, a componente de FA, né? Então ela é positiva, né? A componente, ó, aponta para cima. Então vamos lá. Então menos o peso mais FA, né? Menos o peso mais FA. E isso tem que ser igual a zero. Não tenho mais nenhuma outra componente ou força ao longo de Y. Então eu encontro o quê? Que FAY é igual a o peso, que é igual a massa da roda vezes a gravidade. Tá? Substituindo os valores, eu encontro que FAY é igual a 7,8 newtons. É igual ao peso, né? Então, eu encontrei uma das componentes da força de apoio, certo? Se eu encontrasse a outra componente, então daria para eu encontrar a força F, né? Mas infelizmente eu só tenho uma das componentes da força de apoio, então não tem como eu encontrar a força F. Então vai ser necessário eu escrever a nossa última equação, tá? Que é a equação para os torques, no caso do equilíbrio estático. Então vamos lá. Essa equação me diz que a somatória dos torques ao longo do eixo Z tem que ser igual a zero. Lembrando que normalmente nós tomamos o eixo Z como saindo da tela do computador, né? Ou do celular de vocês, certo? E as forças atuantes atuam no plano na direção X ou Y, ou em ambas, né? Dependendo das suas componentes. Então vamos lá. Observem que o meu sistema de coordenadas foi tomado exatamente aqui nesse ponto, bem com a origem em cima da quina do degrau. Por que eu fiz isso? Justamente para eliminar um dos termos que apareceria na equação dos torques, que seria o termo relativo ao torque causado por a força de apoio, certo? Como eu coloquei a origem do sistema de coordenadas bem em cima da quina, ou seja, bem onde surge a força de apoio, então o torque devido a essa força de apoio tem que ser igual a zero, né? Eu já falei isso para vocês. Quando a força ela atua exatamente num ponto que é a origem do meu sistema de coordenadas, no qual eu quero calcular o torque, então o torque devido a essa força ele é igual a zero, certo? Então a gente não vai se importar com o torque causado devido a essa força de apoio, já que ele é zero. Então os únicos torques que deverão surgir são torques devido à força peso e à força F, que é a força que está sendo realizada sobre a roda para que ela suba o degrau. Ok? Então como é que a gente vai calcular? Então qual seria o torque devido à força peso? Então vamos lá, ó. O torque devido à força peso seria a distância da linha de ação, né, da força peso até a origem. O que é a distância da linha de atuação? Seria o braço de... Esqueci agora a palavra. O braço de apoio aqui, né? Tem outro nomezinho, é braço de alguma coisa. Eu vou chamar aqui de braço de apoio, tá? Então, essa distância é justamente, ó, se eu pegar aqui a força peso, tá aqui o vetor força peso, tá? Eu passar aqui uma linha de ação ao longo do vetor força peso, certo? A distância da origem até essa linha de ação
tal forma que essa distância seja perpendicular a essa linha de ação, tá? É o braço de alavanca, né? Lembrei agora. É o braço de alavanca, certo? Então essa distanciazinha aqui, ó. Tanto aqui, ó, a distância perpendicular da origem até o vetor ou a linha de ação do vetor é o braço de alavanca, certo? Aqui na figura está sendo mostrado por esse vetorzinho em amarelo. Deixa eu apagar aqui essas coisas para não ficar muita informação. Pronto. Então, é esse vetorzinho em amarelo aqui, ó, que eu estou chamando de S. Certo? Então, essa distância daqui até P é o braço de alavanca da força peso. E da outra força que realiza um torque, que é a força F. Qual seria o braço de alavanca? Tá aqui, ó, o vetorzinho em amarelo aqui. Chamei de vetor U. Certo? Então esse vetor U aqui representa a distância, né, o tamanho do braço de alavanca para o torque devido à força F. Certo? Tudo aqui, ó. Então se você analisar, ó, tá aqui o vetor F. Eu passei aqui a linha de ação, né, do vetor F. E a distância da origem do sistema de coordenadas até essa linha de ação, de tal forma que essa distância tem que ser perpendicular a essa linha de ação, tá aqui, ó. É perpendicular, né? A gente chama de braço de alavanca. Já falei isso para vocês diversas vezes, né? Então, se eu escrever isso aqui na forma de equação, a gente precisa lembrar também, ó, distância vezes a força, e o sinal ele é dado pelo quê? Lembrando, se o torque tendesse a causar uma rotação no sistema no sentido anti-horário, esse torque é positivo. Se o torque causado por essa força, né, fosse no sentido horário, esse torque seria negativo. Então, se vocês analisarem, ó, o vetor força-peso, ele tenderia a fazer o meu sistema rotacionar aqui no sentido anti-horário. Então, ó, só para que vocês não se confundam, a rotação não é em torno do eixo que passa aqui pela roda, não, certo? A rotação em relação à origem do sistema de coordenadas. Então é como se essa roda aqui, ó, ela estivesse girando aqui, ó, em torno do eixo que passa aqui, ó, exatamente na origem do sistema de coordenadas, certo? Então esse torque aqui, ó, devido à força-peso, faria o sistema rotacionar no sentido anti-horário. Então ele é um torque positivo. Então como é que é o torque? A distância, ou seja, o braço de alavanca vezes P. Então S vezes P. E o torque devido à força F seria a distância, o braço de alavanca, U vezes F. E o sinal? Observem que o torque devido a essa força F faria o sistema rotacionar no sentido horário. Ou seja, o sinal desse torque devido à força F, ele deve ser negativo. Então como é que ficaria aqui, ó, a equação da segunda lei de Newton do sistema em equilíbrio estático para esses dois torques, né? Um torque devido à força peso e o torque devido à força F. Então ficaria assim, ó. A distância vezes a força, distância vezes a força. Então menos aqui, ó, é devido à rotação que F causaria no sistema, seria no sentido horário. Então por isso que é menos. Então isso tem que ser igual a zero, tá? Beleza. Mas o problema, ele não está me dando S e nem U, ou seja, ele não está me dando essa distância e não está me dando essa. Como é que eu vou encontrar, né? Se vocês analisarem bem, U é bem fácil de encontrar. Se a distância daqui do centro da roda até a borda é justamente o raio dessa roda, então essa distância U aqui, ó, da origem do sistema de coordenadas, que eu tomei bem na quina aqui até a linha de ação da força F, U é justamente R menos a altura do degrau, certo? Então R menos a altura do degrau me dá esse braço de alavanca, U, tá? Então aí, ó, R menos H.
Beleza? E o braço de alavanca é S. Como é que eu calculo? Se vocês analisarem, ó, eu coloquei esse triângulo aqui para facilitar a vida de vocês. Ó, esse triângulo aqui em azul é justamente esse triângulo aqui, ó. Esse pedacinho aqui do triângulo é U, esse aqui é S, que é o braço de alavanca que a gente quer encontrar, e esse aqui é igual ao raio do pneu, né, da roda, ó. Certo? Então tá aqui, ó. É um triângulo retângulo, certo? Se vocês aplicarem o teorema de Pitágoras, vocês vão encontrar o que aqui? R ao quadrado é igual a U ao quadrado mais S ao quadrado. Ou seja, S vai ser igual a R ao quadrado menos U ao quadrado, certo? Ou seja, S vai ser a raiz quadrada de R ao quadrado menos U ao quadrado. Só que U é R menos H, ó. Certo? Então U é R menos H, ó. Como está ao quadrado, quando eu abrir isso daqui, esse quadrado aqui da diferença, então vai aparecer um R ao quadrado, que vai cancelar com esse aqui, porque tem um sinal de menos, ó. Certo? Então vai aparecer, ó, 2 vezes R vezes H, tá aqui, ó. Era negativo, ficou positivo por causa desse menos aqui que está fora. E esse último termo de H ao quadrado deveria ser positivo, mas com esse menos de fora vai ficar negativo. Então, ó, ficou exatamente isso aqui, ó. Então tá aqui os dois braços de alavanca. Tudo em termos dos valores que nós temos, o raio da roda e a altura do degrau. Certo? Então se a gente substituir o aqui e o S aqui, ó. Então como é que a gente vai ficar? Com essas duas equações aí, ó. Desculpa, com essa equação aqui, né? Então, como eu quero encontrar F, basta eu isolar, né? Isolando F, eu vou encontrar essa expressão, ó. Certo? Substituindo o P, né, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, eu tenho aí a expressão para a força F, certo? Substituindo todos os valores, o R eu tenho que substituir aqui por 6 vezes 10 a menos 2 metros, né? Tá em centímetro aqui. E o H eu preciso substituir por 3 vezes 10 a menos 2 metros. Certo? A massa é 0,800 kg, já está no sistema internacional. E o G é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, quando vocês substituírem isso aqui, fizerem as contas, vocês vão encontrar um valor para F igual a 16,6 newtons. Ok, pessoal? Então, beleza. Como teste, eu vou criar lá uma seção. Desculpa, vou criar um teste lá para vocês responderem, né? Eu não tinha colocado o teste referente a esse conteúdo. Então, eu vou pedir para vocês calcularem aqui a componente da força de apoio, né? A força no qual a quina atua sobre a roda, certo? Quer que vocês calculem isso aqui, beleza? Qual é a componente horizontal da força? Na verdade, eu quero que vocês calculem a força de apoio. Beleza? Então, ó, teste de hoje. Vocês vão calcular a força de apoio. Beleza? Então é isso. E até o próximo problema.